O vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, cometeu um erro que para mim é um erro histórico, um erro recorrente, melhor dizendo, né? Ultimamente, acho que todos os dirigentes do Grêmio vêm cometendo esse erro e é um erro que eu chamo de modus operandi Obino, né? É um erro de Flávio Obino na presidência do Grêmio, aquele Grêmio rebaixado de 2004, onde ele falava do ônibus, que o Grêmio tinha o melhor ônibus do país, que ele falava do site do Grêmio, nossa, a gente tem um melhor site do país, e falava de outros absurdos assim, totalmente desconectados com a realidade e com o sentimento do torcedor. E eu acho que é mais ou menos isso que o Marcos Herrmann faz agora ao falar de Paulo Vitor, o goleiro. Eu também não sou ingênuo. Eu sei que ele não pode ser tão direto e reto e preto no branco e falar a real da real da real. Eu vou chegar lá. Mas eu acho que o erro, esse erro de comunicação do Grêmio, né, com o seu torcedor, ele se dá principalmente porque eu acho que um dirigente do Grêmio, ele tem que ser torcedor só em alguns momentos. Eu acho que tem momentos que o dirigente ser torcedor é vantajoso. Talvez na maioria dos momentos, não. Na maioria dos momentos, se um dirigente de um clube for só um bom administrador, um bom gerente, né, um bom, enfim, um cara, cada um com a sua função, né, um bom presidente, um bom executivo de futebol, um vice-presidente de futebol, enfim, é isso que a gente precisa, um cara racional, um cara que lide com a razão, que analise resultados, processos, é isso. Tem alguns momentos que essa paixão, esse lado torcedor podem ajudar, mas são minoria. E tem um deles que se aplica e curiosamente os dirigentes do Grêmio não usam, que é nas entrevistas. É ao se comunicar com o torcedor. Cara, talvez fosse difícil um presidente do Grêmio contratado, um diretor do Grêmio contratado, um vice-presidente de futebol contratado, um carioca, um nordestino, um paulista. Talvez fosse difícil para esse cara falar aos microfones entendendo o que está sentindo o torcedor do clube naquele momento. Mas esses dirigentes que são torcedores já têm meio caminho andado, cara. Porque eles são torcedores e são fanáticos. E eles jogam tudo fora ao falar de uma realidade paralela, de um universo paralelo que o torcedor sabe que não é daquele jeito, que não funciona assim, que não está certo o que ele está falando. O Marcos Herrmann disse agora aos microfones que confia muito no Paulo Vitor, que é um dos melhores goleiros do Brasil. Que é um dos melhores goleiros do Brasil, que talvez só esteja num nível abaixo do Everton e do Santos. Oi? Então é nosso titular, então? Então é nosso titular? É isso? E ele usou mais de uma vez nessa entrevista a palavra preconceito, para dizer que seria equivocado da parte do Grêmio dispensar o Paulo Vitor ou alguma coisa do tipo por mero preconceito, né? E que eles ali no Grêmio não têm esse preconceito com o goleiro e por isso vão aproveitá-lo e blá 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 blá. Cara, tá errada essa palavra, Herrmann, desculpa, cara, tá errada essa palavra. Preconceito é um pré-conceito, é um pré-conceito. Por isso que quando a gente fala de preconceito racial ou de homofobia, não sei o que, tu tá julgando aquele cara antes de conhecê-lo. Tu viu um cara do outro lado da rua e aí tu viu que ele é negro e aí tu, aquele cara deve ser mau caráter, eu vou atravessar a rua. Ou tu vê um currículo, não vou dar emprego pra esse cara porque ele é negro. Ou alguma questão por ser uma mulher, ou por ser um homossexual, ou por ser um imigrante. Isso é preconceito. Tu rotula a pessoa, tu bota um carimbo naquela pessoa por alguma característica dela que não tem nada a ver com esse teu julgamento, com caráter, com competência, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tu faz um pré-julgamento equivocado, né? Tu cria um pré-conceito daquela pessoa sem conhecê-la. Preconceito seria se eu não soubesse quem é Paulo Vitor e ele fosse colombiano e eu dissesse, não, todo colombiano, nenhum goleiro colombiano é bom.
Preconceito seria só falar assim, ah não, goleiro com um moicano no cabelo não dá certo. Goleiro de boné, confesso que é um preconceito que eu tenho um pouco. Goleiro de boné não dá certo. Agora, o Paulo Vitor é conceito, cara. Ninguém tem preconceito com o Paulo Vitor. A gente já viu. Ele já entregou jogos decisivos, no plural, jogos decisivos. Já tomou frangos indiscutíveis, fora tantos outros gols que ele tomou que abriram aquela discussão. Foi frango ou não foi? Dava pra pegar ou não dava? Isso não é goleiro pra Grêmio. Desculpa. Isso não é goleiro pra Grêmio. Isso é goleiro pra time menor. Quando muito, um reserva, assim, um reserva nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, um reserva que não é em ano olímpico, né? Que não é um reserva de um ano em que o nosso titular vai ficar tantos jogos confirmadamente já ausente. Que na prática o Paulo Vitor vai ser nosso titular. Se ele for o segundo goleiro, que é o que a direção está acenando, né? Com essa definição aí que eles estão acenando, cara, ele vai jogar uns 40% dos jogos da temporada, talvez. Entre jogos que o Breno não vai estar aqui, vai estar convocado, ou lesão, ou suspensão, ou daqui a pouco um jogo que vai ter que poupar e fazer um rodízio geral no time. Cara, não serve. O Paulo Vitor não serve. E eu não sou idiota, eu não sou ingênuo, não sou burro de achar que a direção tem que chegar no microfone e dizer, cara, o Paulo Vitor é ruim, a gente sabe que ele não funciona, não deu certo, já insistimos, sempre tomamos na cabeça, mas a gente tentou desovar essa draga e não deu, ninguém quis, o salário dele é muito alto, é difícil repassar. Não vai falar isso também, né? Eu não sou sem noção. Agora, cara, se foi isso que o Grêmio tentou, acertadamente, né? Tentou repassar, não conseguiu, ficou empenhado ali, ficou sem ter o que fazer com esse cara, eu entendo. Aí eu entendo o que o Grêmio tentou e não conseguiu e os motivos e tá tudo certo. Eu tô falando de novo de comunicação, o que o Grêmio comunica ao torcedor. Aí bastava dizer, cara, o Paulo Vitor é um cara experiente, a gente acredita que o Breno esteja num momento acima, né, é o nosso titular, mas enquanto o Breno não está, o Paulo Vitor é uma liderança, porque ele tem experiência, a gente tem muito menino, então a experiência dele vai ser importante, e não sei o que, dá uma fugida do assunto, sabe? Dá faz um malabarismo, um xadrez 3D nesse argumento, mas não diz que ele é um dos melhores do Brasil. Não diz que não temos preconceito e ele vai nos ajudar muito, porque é um goleiro de primeira linha e talvez um dos melhores do Brasil, apenas atrás de Everton e Santos. Não diz isso, cara. Não diz isso, porque daí automaticamente tu coloca a torcida contra o Paulo Vitor e contra a própria direção do Grêmio. Aí na primeira bola que ele espirrar, o mundo vai cair contra Marcos Hermann, que talvez nem mereça isso. Que talvez seja um cara que de forma geral está fazendo um bom trabalho, está se comunicando até bem, via de regra, também não acompanho tudo que ele fala, né? Mas isso é tiro no pé. Isso começa a minar a paciência do torcedor. E aí, na primeira oportunidade, até às vezes de um assunto que não tem nada a ver com o Paulo Vitor, a torcida explode. Ah, também não foi esse cara aí que disse que o Paulo Vitor é um dos melhores do Brasil? O que a gente pode esperar desse cara? Sabe? E cara, vocês sabem que o Paulo Vitor não é isso. Eu quero acreditar que você sabe, eu quero acreditar que é só um problema de comunicação aqui. Mas já é um problema grave. Agora, se vocês realmente nunca tentaram se desfazer do Paulo Vitor e realmente acreditam que ele é um dos melhores do Brasil, aí o problema é muito mais grave. Mas eu quero crer que não é esse. Eu quero crer que é um problema de comunicação que há muito tempo existe. Há muito tempo existe. O torcedor sente. E o que ele sente é uma verdade. Se está certo, se está equivocado, são outros 500. O sentimento dele é um fato. E vocês não podem brigar contra essa realidade. Vocês não podem dizer que não sei quem é bom e tá todo mundo vendo que não é, que o time do Grêmio tá fazendo um bom ano quando tá em 10º no Brasileirão. Vocês não podem falar esse tipo de coisa para tentar se blindar, porque é tiro no pé. Às vezes é melhor tu te blindar dizendo, cara, o jogo hoje foi horrível, a gente precisa melhorar isso. E não dizendo, depois de um jogo patético, eventual aqui, hipotético, né? Um jogo patético, hipotético, é melhor tu dizer, a gente foi uma vergonha hoje, vamos ver o que aconteceu e tentar melhorar.
É melhor tu dizer isso do que tu dizer: não, mas veja bem, o time teve alguns méritos na partida de hoje, também não podemos fazer terra arrasada, nem tudo foi ruim hoje. Imagina o presidente do Inter falando isso depois dos 5 do Fortaleza. Não, mas veja bem, não cabem só críticas, teve lados bons dos jogos de hoje, do jogo de hoje. Veja bem, não é assim, nem tudo está errado. Cara, torcedor ouve isso, tu perdeu o torcedor na hora. Perdeu na hora. Tem que dizer, não, realmente não é o ideal, não tá bom, não sei o quê. No caso do Paulo Vitor, eu não queria uma terra arrasada e destruir o cara, que é um bem do Grêmio, que é um profissional aparentemente sério também, que não fez nada de errado, né, de conduta e afins. Então não é isso que eu quero, que destrua o Paulo Vitor. Mas, cara, foge do assunto. Foca numa verdade irrefutável. A experiência dele talvez contribua num ambiente que só tem garotos na posição e já foge do assunto e deu, cara. E já muda, não fica entrando e fantasiando que ele é um dos melhores do Brasil, o cara que já entregou jogos e mais jogos decisivos pelo próprio Grêmio. Não fica fantasiando isso. É um baita de um tiro no pé. Acho que era mais ou menos isso. Se inscreve no canal. E falando em goleiro, comenta aí, não sabe o que comentar, não sabe o que deixar aqui nos comentários, comenta goleiro Murilo. Só escreve isso, goleiro Murilo, para deixar as pessoas que não viram o vídeo até o fim confusas. Meu Deus, o que eles estão falando do Murilo? Para quem não sabe quem foi Murilo, foi um reserva do Darley que nunca jogou na vida. Cara, o Darley eu acho que jogava até com o pé quebrado. Sério, eu era guri, né, cara? Eu sou 8'5", 95 ali, aquela época eu tinha uns 10 anos. Eu não tenho uma memória tão vívida, mas eu lembro que esse cara não jogava, meu. Depois teve um goleiro Silvio, né, que parecia o Chaves até, que eu acho que jogou um pouco mais. Mas esse Murilo, cara, é incrível porque ele nunca jogou no Grêmio e é uma múmia. A verdade é que esse cara tem muita faixa, não jogando, mas tem muita faixa no peito para contar a história. Feito, te inscreve aí no canal que vai ter muita coisa legal nos próximos dias, nos próximos meses. Tem umas coisas saindo do forno, te inscreve, não esquece, tamo junto, feito, falou, abraço.